Brigamos e ele sumiu. Horas depois, mandou: "Estou com minha ex. Lide com isso." Nunca imaginei que um sábado comum pudesse mudar tudo. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquele dia de março, quando o calor de Petrolina parecia ferver não só o asfalto da Correbe Massangano, mas também minha paciência. A discussão com Diego começou por uma bobagem. Ele queria sair com os amigos, de novo, e eu havia planejado um jantar especial para nós dois. Nada demais. Apenas uma noite tranquila em casa, algo que não fazíamos havia semanas. Mas para ele, meus planos nunca pareciam tão importantes quanto os dele. "Você sempre faz drama por qualquer coisa, Monique", ele disse, pegando a chave do carro com aquela expressão de irritação que eu já conhecia bem demais. "Drama? Eu só quero passar um tempo com você, Diego." "É pedir muito?" Ele revirou os olhos, ajeitou a camisa social branca que eu mesma havia passado pela manhã e soltou um suspiro carregado de impaciência. "A gente se vê depois. Preciso sair." "Depois quando? Você sempre diz isso e..." A porta bateu antes que eu terminasse a frase. O som ecoou pela sala pequena do nosso apartamento alugado no bairro José e Maria, deixando apenas o silêncio e aquele aperto no peito que eu já começava a conhecer bem. Um aperto que dizia: algo está errado. Muito errado. Fiquei ali parada, olhando para a mesa posta, para o bolo de chocolate que tinha feito, o favorito dele, e senti as lágrimas quererem vir. Mas não deixei. Não dessa vez. As horas passaram devagar. Tentei me distrair corrigindo provas das crianças da escola onde leciono, mas as palavras pareciam borradas na minha frente. Peguei o celular 1000 vezes. Pensei em ligar, em mandar mensagem, mas meu orgulho não deixou. Até que, às 19h47, a tela iluminou com uma notificação. Era uma mensagem dele. Meu coração acelerou. Talvez fosse um pedido de desculpas. Talvez ele estivesse voltando. Abri o WhatsApp com uma expectativa boba, quase infantil. E então li: "Estou com minha ex hoje. Lide com isso. Lide com isso. Lide com isso." Minha respiração falhou. Li de novo. E de novo. Como se as palavras pudessem mudar de sentido a cada leitura. Mas não mudaram. Minhas mãos começaram a tremer. O celular quase escorregou dos meus dedos. Senti meu estômago revirar. Uma náusea subindo pela garganta. Aquilo não podia ser verdade. Não podia. Liguei para ele imediatamente. 1 vez, 2, 3. Caixa postal. Mandei mensagens. Dezenas delas. "O que você quer dizer com isso?" "Diego, me responde. Isso é uma piada de mau gosto?" Nada. Abri o Instagram dele com as mãos tremendo tanto que errei a senha 2 vezes. Quando finalmente consegui entrar, vi. E desejei não ter visto. Uma foto recente, publicada há 15 minutos. Diego com o braço em volta dela. Thaís, a ex-namorada que ele jurava ser página virada. A mulher que ele disse que nunca mais queria ver na vida. E ali estavam eles, sorrindo para a câmera em um restaurante chique do centro. A legenda me atravessou como uma faca. Alguns erros merecem ser consertados. Os comentários já começavam a aparecer. "Lindos! Sabia que vocês voltariam. Casal perfeito. E eu? Eu era o quê? O erro? Aqui foi descartada por mensagem?" Larguei o celular no sofá e levantei, tonta, cambaleando até o banheiro. Olhei para o espelho e não reconheci a mulher que me encarava. Olhos vermelhos, rosto pálido, cabelos presos de qualquer jeito. Quando foi que eu tinha me perdido tanto? Sentei no chão frio do banheiro e deixei as lágrimas virem. Todas elas. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de incredulidade. 3 anos de relacionamento jogados fora por uma mensagem de 6 palavras. Meu celular começou a vibrar na sala. Mensagens de amigas que já tinham visto a foto. "Monique, você viu isso? Me liga, por favor." "Esse desgraçado, eu não acredito." Não respondi nenhuma. Como explicar que eu não sabia de nada? Que fui pega completamente de surpresa? Que enquanto eu preparava um jantar romântico, ele planejava me substituir publicamente? A noite caiu sobre Petrolina, e eu continuei ali, sentada no chão frio, abraçada aos meus joelhos, sentindo meu mundo desmoronar. Mas algo começou a nascer dentro de mim naquela noite, no meio da dor, da humilhação, da raiva que queimava meu peito. Uma promessa silenciosa. Eu não ia sair dessa história como vítima. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Liguei para a escola na segunda-feira dizendo que estava doente. Não era mentira. Meu corpo inteiro doía,
como se cada célula reagisse à traição. Passei o dia inteiro na cama, alternando entre crises de choro e um torpor anestesiante que me fazia encarar o teto por horas. Minha mãe apareceu no apartamento na terça-feira, depois que minha amiga Camila ligou para ela preocupada. Encontrou as cortinas fechadas, a casa uma bagunça, eu ainda de pijama às 2 da tarde. Minha filha, ela sussurrou, sentando na beirada da cama e afastando os cabelos do meu rosto suado. Esse homem não merece nenhuma lágrima sua. Mãe, todo mundo viu. Todo mundo sabe que ele me trocou. Minha voz saiu rouca, quebrada. Como eu volto a sair na rua? Como olho para as pessoas na escola? De cabeça erguida, ela respondeu, firme. Porque quem deveria ter vergonha é ele, não você. Mas naquele momento, eu não conseguia enxergar assim. A humilhação era um peso que carregava nos ombros, me curvando cada vez mais. As mensagens continuavam chegando. Algumas de apoio, outras de pura curiosidade disfarçada de preocupação. Você está bem? Traduzido como conta os detalhes. Bloqueei o Instagram, deixei o celular de lado e tentei simplesmente existir. Diego não deu um pio. Nem satisfação, nem pedido de desculpas. Nada. Como se 3 anos juntos não significassem absolutamente nada. Como se eu não significasse nada. Foi na quinta-feira, quando voltei à escola, que tudo mudou. Camila me esperava no estacionamento, com 2 cafés e aquele olhar de quem tinha más notícias. Monique, eu não queria te contar, mas acho melhor você saber. Meu estômago se revirou. O que agora? A Thaís postou mais fotos, dela na casa dele, e tem gente dizendo que ela hesitou, mordendo o lábio, que eles nunca terminaram de verdade, que ele ficava com ela enquanto namorava você. O chão se abriu sob meus pés novamente, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Em vez de desmoronar, senti uma raiva fria subindo pela minha espinha, uma clareza afiada cortando a névoa da dor. Quanto tempo? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Monique, quanto tempo, Camila? Pelos comentários que vi, uns 6 meses, talvez mais. 6 meses, metade de 1 ano vivendo uma mentira. Enquanto eu planejava nosso futuro, escolhia convites de casamento, ele estava construindo uma vida paralela. Naquela noite, sozinha no apartamento, olhei para o espelho pela primeira vez em dias. Realmente me olhei. Cabelos sem vida, olheiras profundas, roupas largadas. Quando foi que eu tinha parado de me cuidar? Quando tinha aceitado migalhas de atenção como se fossem suficientes? Peguei meu celular e, pela primeira vez desde aquele sábado maldito, abri o Instagram. Fui direto no perfil dele. Cada foto com ela era uma facada, mas forcei-me a olhar. Precisava sentir essa dor. Precisava deixar que ela se transformasse em combustível. E então vi algo que me fez sorrir pela primeira vez em dias. Nos comentários de uma das fotos, alguém tinha escrito: Cuidado, Diego. Quem trai com você, trai você também. E ele tinha respondido, defensivo, nervoso. Ampliei a foto dela. Thaís. Bonita, sim, mas nos olhos dela havia algo que reconheci. Insegurança. A postura dele, possessiva. O sorriso forçado. Aquilo não era felicidade. Era posse. Era controle. E, de repente, uma ideia começou a germinar na minha mente. Levantei, abri o armário e comecei a separar roupas. Todas as peças que ele dizia que não combinavam comigo foram para um lado. Marquei hora no salão para o dia seguinte. Renovei a academia que tinha cancelado meses atrás porque ele achava desnecessário. Camila me ligou tarde da noite. Como você está? Estou diferente, respondi, olhando para a pilha de roupas velhas no chão. Estou com raiva, mas pela primeira vez, não estou com raiva de mim mesma. O que você vai fazer? Olhei para meu reflexo na janela escura. A cidade de Petrolina piscando lá fora como um organismo vivo. Vou reconstruir tudo o que ele destruiu. E depois, fiz uma pausa, sentindo algo novo crescendo dentro de mim. Algo parecido com poder. Depois vou fazer ele se arrepender. Não de maneira infantil ou impulsiva, mas calculada, fria, justa. Porque ele não apenas quebrou meu coração. Ele me humilhou publicamente. Mentiu para mim por meses. Destruiu minha autoestima tijolo por tijolo. E agora, eu ia reconstruir. Não para ele, para mim. Mas quando estivesse pronta, quando estivesse forte novamente, Diego ia entender o verdadeiro significado de lidar com isso. Deitei naquela noite pela primeira vez sem chorar.
pela primeira vez com um plano. E pela primeira vez desde aquele sábado terrível, com um sorriso nos lábios. 3 semanas depois, eu era outra pessoa. Bem, não exatamente outra pessoa. Eu estava me tornando quem sempre deveria ter sido, mas que tinha esquecido no meio do caminho. O espelho do salão da Jéssica, no bairro Areia Branca, refletia uma mudança que ia muito além do cabelo. As mechas loiras tinham dado lugar a um castanho chocolate natural, cortado na altura dos ombros, com um movimento que emoldurava meu rosto. Mas o que realmente tinha mudado estava nos meus olhos. Havia uma determinação ali que eu mesma não reconhecia. Você está radiante, Monique, disse Jéssica, ajeitando as últimas mechas. Sério, nunca te vi tão bonita. É engraçado, respondi, passando os dedos pelo cabelo novo. Eu me sinto mais eu mesma do que há anos. A academia tinha se tornado meu refúgio. 3 vezes por semana, religiosamente. Não para provar nada para Diego, mas porque cada gota de suor que escorria era como se eu estivesse expulsando a dor do meu corpo. Cada quilo perdido era como se eu estivesse soltando o peso da humilhação. As aulas na escola também mudaram. Voltei com mais energia, mais presente. As crianças notaram. Tia Monique, você está diferente, disse Lucas, um dos meus alunos do 4º ano, com aquela sinceridade brutal das crianças. Você está mais feliz. E eu estava. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, comecei a postar nas redes sociais novamente. Nada exagerado, nada desesperado. Apenas fotos minhas. Na academia, no trabalho, tomando açaí na orla do Rio São Francisco. Sorrindo, vivendo. Os likes vinham, os comentários também. Mas não era sobre isso. Era sobre me ver capaz de existir sem ele. De brilhar sem precisar da validação de alguém que nunca soube me valorizar. Foi na 4ª semana que recebi a primeira mensagem. Diego. Meu coração acelerou quando vi o nome na tela, mas não da forma que eu esperava. Não era mais dor. Era curiosidade e algo parecido com satisfação. Oi, sumida. 2 palavras. 2 palavras patéticas depois de um mês de silêncio absoluto. Deixei no vácuo por 2 dias inteiros. Camila quase teve um ataque quando contei. Ele tem a cara de pau de te mandar mensagem? Depois de tudo? Ela estava indignada, gesticulando tanto que quase derrubou o copo de suco no café da praça, onde nos encontramos no sábado. Tem. E sabe o que é mais interessante? Disse, mexendo meu café com calma estudada. Fui olhar o Instagram dele. Faz 3 dias que ele não posta nada com a Thaís. Camila arregalou os olhos. Você acha que... Acho que o paraíso dele não está tão perfeito quanto parecia. Sorri. E não foi um sorriso gentil. Naquela noite, respondi. Oi. Simples. Frio. Calculado. A resposta veio em segundos. Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Vi suas fotos. Você está diferente. Estou. A vida continua, né? Houve uma pausa. Eu podia quase sentir a frustração dele do outro lado da tela. Ele esperava o quê? Que eu ainda estivesse destruída? Implorando por explicações? Podemos conversar? Pessoalmente? Meu dedo pairou sobre o teclado. Todas as células do meu corpo gritavam para mandar ele para o inferno. Mas a parte racional, a parte que estava planejando cada movimento nas últimas semanas, sabia que essa era a oportunidade que eu estava esperando. Talvez, vou pensar. E deixei no vácuo novamente. Nas semanas seguintes, Diego intensificou as tentativas. Curtidas em fotos antigas, comentários em stories. Até apareceu por acaso na frente da escola uma tarde. Eu o vi do portão, encostado no carro dele. Aquela postura que ele achava charmosa. Meu estômago revirou, mas não de paixão. De nojo misturado com uma raiva fria. Caminhei até ele com passos firmes, a cabeça erguida. O que você está fazendo aqui, Diego? Ele sorriu. Aquele sorriso que um dia me derretia. Queria te ver, conversar. Sinto sua falta, Monique. Sente falta? Repeti, cruzando os braços. Engraçado. Não pareceu sentir quando postou aquela foto com sua ex. Ele teve a decência de parecer constrangido. Eu estava confuso. Foi um erro. Thaís e eu. Não deu certo. Ah, não deu certo? Fingi surpresa. Que pena. Monique, a gente pode tentar de novo? Começar do zero? Olhei para ele. Realmente olhei. E pela primeira vez, vi o que ele era. Um homem inseguro, manipulador, que não suportava ver uma mulher seguir em frente sem ele. Não sei, Diego, disse, a voz suave, quase doce. Preciso de tempo para pensar. Foi muita coisa. Vi a esperança acender nos olhos dele,
como um predador que acha que a presa está voltando para a armadilha. Claro, claro, sem pressão, ele se apressou em dizer. Podemos jantar um dia? Conversar direito? Talvez. Dei de ombros. Te aviso. E me virei, deixando-o ali, plantado no estacionamento. Quando cheguei em casa, liguei para Camila. Ele mordeu a isca. Monique, você tem certeza disso? Absoluta, respondi olhando para o reflexo na janela. Ele acha que ainda me controla, que ainda pode me manipular. Fiz uma pausa. Mas o jogo agora é meu, e eu vou jogar até o final. Passei as 2 semanas seguintes estudando Diego como se ele fosse matéria de prova. Cada mensagem que ele mandava, cada tentativa de reaproximação, eu analisava friamente, calculando meus próximos passos. Ele estava desesperado. Isso ficava claro. Bom dia, todos os dias. Memes que ele achava engraçados. Mensagens vazias sobre como o dia dele tinha sido difícil sem mim. Tudo tão previsível, tão patético. Eu respondia com parcimônia. Um bom dia aqui, um haha ali. O suficiente para mantê-lo interessado, mas nunca o suficiente para dar certeza. Foi Camila quem me ajudou a descobrir a verdade completa. Encontramos em um sábado à tarde no Shopping River, tomando milkshake enquanto ela me mostrava prints que uma amiga em comum tinha conseguido. Oh, olha isso! Ela deslizou o celular pela mesa. Conversas dele com a Thaís. Ela descobriu que ele estava te mandando mensagens. Li com atenção. Discussões ferozes. Thaís acusando Diego de nunca ter superado o término comigo. Diego se defendendo, mas de forma fraca, evasiva. E então, a pérola. Você sempre foi insegura demais, Thaís. A Monique nunca me deu esse tipo de trabalho. Senti uma pontada de satisfação sombria. Então era isso. Ele estava cansado de lidar com os ciúmes dela, com as cobranças, e agora queria voltar para a mulher, fácil de controlar, para mim, exceto que eu não era mais aquela mulher. Tem mais, Camila continuou. A Thaís descobriu que ele estava com você e com ela ao mesmo tempo. Por pelo menos 8 meses. 8 meses. Não 6. 8. A raiva que senti foi tão intensa que precisei respirar fundo para não gritar no meio da praça de alimentação. Ela toparia conversar comigo? Perguntei, uma ideia se formando na minha cabeça. Camila arregalou os olhos. Você quer falar com a Thaís? Quero, respondi, firme, porque ela também foi enganada. E eu tenho um plano. Levou 3 dias para Camila convencer a amiga que conhecia Thaís a marcar um encontro. E mais 2 para Thaís concordar. Nos encontramos em uma cafeteria discreta no centro, longe de olhares curiosos. Quando ela entrou, reconheci imediatamente. Bonita, sim, mas com uma expressão amargurada que a deixava mais velha do que os 27 anos que deveria ter. Sentamos uma de frente para a outra em silêncio constrangedor. Não sei por que aceitei vir, ela disse finalmente, mexendo a colher no café sem beber. Porque você também quer respostas, respondi calmamente. E porque no fundo sabe que nós 2 fomos vítimas do mesmo homem. Ela me encarou, a mandíbula tensa. Você sabia que ele ainda estava comigo quando começou a te namorar? Não, respondi, honestamente. Eu não sabia de nada. Assim como imagino que você não sabia que ele continuou comigo por mais de 2 anos enquanto vocês tentavam de novo. Vi a ficha caindo no rosto dela. Passamos a próxima hora comparando histórias. As mentiras eram espelhadas. As táticas de manipulação, idênticas. Diego havia construído 2 vidas paralelas com uma facilidade assustadora. Ele está tentando voltar com você, não está? Thaís perguntou. E havia algo como cansaço em sua voz. Está, confirmei. E comigo também, aparentemente. Ela soltou uma risada sem humor. É claro que está. Diego não aguenta ficar sozinho. Ele precisa ter alguém para controlar, para fazer se sentir inferior. Comigo ele conseguiu por muito tempo, admiti, e doeu reconhecer isso em voz alta. Mas não mais. Thaís me olhou com algo que poderia ser respeito. O que você vai fazer? Respirei fundo. Vou dar a ele exatamente o que ele quer. Um jantar de reconciliação. Vou deixar ele pensar que me conquistou de volta, que ainda tem poder sobre mim. Fiz uma pausa, segurando o olhar dela. E então vou expor cada mentira, cada manipulação, cada traição, na frente de todos. Como? Vou gravar tudo, expliquei, e transmitir ao vivo, para que todos que viram minha humilhação vejam a verdade dele. Thaís ficou em silêncio por um longo momento. Então, para minha surpresa, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real.
Você vai precisar de provas, conversas, áudios. Eu tenho tudo isso. Você me daria? Com prazer. Ela pegou o celular. Esse desgraçado merece. Passamos mais 1 hora organizando tudo. Prints de conversas onde Diego mentia para ambas. Áudios onde ele confessava coisas comprometedoras. Provas irrefutáveis de 8 meses de traição calculada. Quando nos despedimos na porta da cafeteria, Thaís segurou meu braço. Monique, obrigada. Pelo quê? Por me fazer enxergar, ela disse, os olhos marejados. Eu achava que o problema era eu, que eu não era suficiente. Nós duas pensávamos isso, respondi, apertando a mão dela. Mas o problema sempre foi ele. Voltei para casa com uma pasta cheia de provas e um plano solidificado na mente. Naquela noite, mandei mensagem para Diego. Podemos jantar na sexta? Acho que precisamos conversar direito. A resposta veio em segundos. Sério? Claro. Que horas? Onde? Sorri para a tela do celular. Te mando os detalhes. Quero um lugar especial. O que você quiser, meu amor. Meu amor. Como se essas palavras ainda significassem alguma coisa vindo dele. Guardei o celular e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era forte, determinada, pronta. Diego achava que estava prestes a reconquistar sua vítima, mas estava, na verdade, caminhando direto para o precipício, e eu ia estar lá para assistir à queda. A sexta-feira chegou envolta em um céu alaranjado típico de Petrolina. Passei o dia inteiro na escola tentando me concentrar nas aulas, mas minha mente estava completamente no jantar que aconteceria daqui a poucas horas. Escolhi o restaurante Riverside, um lugar sofisticado às margens do Rio São Francisco, com mesas ao ar livre e uma vista privilegiada. Um lugar onde Diego se sentiria importante, onde acreditaria que estava recuperando seu território. Camila veio me ajudar a me arrumar. Você tem certeza disso? Ela perguntou pela 10ª vez enquanto eu colocava um vestido preto elegante, o mesmo que Diego tinha pedido para eu usar no nosso primeiro aniversário de namoro. Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida, respondi, passando o batom vermelho com mão firme. O celular estava configurado para transmissão ao vivo, discretamente posicionado na bolsa entreaberta sobre a mesa. Camila e mais 3 amigas próximas estariam assistindo, prontas para compartilhar caso eu precisasse. Cheguei ao restaurante às 20 horas em ponto. Diego já estava lá, de camisa social azul, cabelo penteado com gel, aquele sorriso presunçoso que eu aprendi a odiar. Você está linda, ele disse, se levantando para me beijar no rosto. Permiti o toque, embora minha pele tenha se arrepiado de repulsa. Obrigada. Você também está bem. Mentira. Ele estava patético. O jantar começou com ele tentando ser charmoso, contando histórias, fazendo piadas. Eu sorria nos momentos certos, acenava com a cabeça, representava o papel da mulher que estava considerando perdoá-lo. Monique, eu errei muito com você, ele disse segurando minha mão sobre a mesa. Aquilo com a Thaís foi um momento de fraqueza. Eu estava confuso. Confuso por quanto tempo, Diego? Perguntei a voz suave. O quê? Por quanto tempo você ficou confuso? Dias? Semanas? Ele hesitou e viu o cálculo acontecendo em seus olhos. Algumas semanas. Talvez 1 mês. 1 mês, repeti, tomando um gole do vinho. Interessante, mas acabou, tá? Eu terminei tudo com ela. Você é a mulher que eu quero, Monique. Sempre foi. Sempre foi. A mentira escorria tão facilmente da boca dele. E você acha que eu deveria te perdoar assim? Depois da humilhação pública? Eu sei que fui um idiota. Ele apertou minha mão, a voz ganhando um tom de súplica ensaiada. Mas a gente tinha algo especial. 3 anos juntos não podem acabar por causa de um erro. Um erro. Como se trair alguém por 8 meses seguidos fosse um tropeço acidental. Você tem razão, disse, me inclinando para a frente. 3 anos são muito tempo. Tempo demais para tanta mentira. Ele piscou, confuso. Do que você está falando? 8 meses, Diego. Minha voz saiu firme, clara. Você ficou com ela por 8 meses enquanto estava comigo. Não foi 1 semana. Não foi 1 mês. Foram 8 meses de traição calculada. A cor fugiu do rosto dele. Quem te disse isso? A própria Thaís? Sorri, mas não foi um sorriso gentil. Nós conversamos. Comparamos suas mentiras. E sabe o que descobrimos? Que você é ainda pior do que imaginávamos. Diego tentou soltar minha mão, mas eu segurei firme. Você nos manipulou. Fez ambas pensarmos que éramos o problema, que não éramos suficientes. Minha voz começou a subir.
As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. Mas o problema sempre foi você, seu ego patético, sua necessidade doentia de controlar mulheres. Monique, abaixa a voz, as pessoas estão olhando. Que olhem, disse alto o suficiente para várias cabeças virarem. Deixa eles ouvirem quem você realmente é, Diego. Um mentiroso, um manipulador, um covarde. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você está louca. Eu vim aqui de boa fé. E você, boa fé? Dei uma risada amarga, também me levantando. Você veio aqui achando que ainda tinha poder sobre mim. Que eu era a mesma mulher que você destruiu com uma mensagem. Peguei meu celular da bolsa, mostrando a tela de transmissão ao vivo. Mas adivinha? Cada palavra que você disse aqui foi transmitida ao vivo. Cada mentira, cada manipulação. Todos estão vendo quem você realmente é. O rosto dele ficou branco como papel. Você não fez isso. Fiz, confirmei, sentindo uma leveza no peito pela primeira vez em meses. E mais, todas as conversas que você teve com a Thaís, todas as evidências das suas traições, tudo vai ser compartilhado. Você queria que eu lidasse com a humilhação? Agora é sua vez. Diego ficou ali, congelado, enquanto pessoas no restaurante começavam a comentar, algumas claramente reconhecendo-o. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz tremendo de raiva. Não, respondi, pegando minha bolsa. Quem vai se arrepender é você. Todos os dias quando lembrar que perdeu uma mulher incrível porque não conseguiu ser um homem de verdade. Virei as costas e caminhei em direção à saída, a cabeça erguida, os ombros firmes. Monique! Ele gritou atrás de mim, mas não me virei. Do lado de fora, encontrei Camila me esperando, os olhos brilhando. Você foi incrível, ela disse me abraçando forte. Eu fui livre, corrigi, deixando as lágrimas finalmente virem. Mas não eram lágrimas de dor, eram de libertação. Naquela noite, o vídeo viralizou, centenas de compartilhamentos, milhares de comentários de apoio. Diego se tornou sinônimo de traição, de manipulação. Thaís postou sua própria versão da história, expondo ainda mais as mentiras dele. E eu acordei no dia seguinte mais leve do que havia me sentido em anos. As cicatrizes ainda estavam lá. Talvez nunca desaparecessem completamente, mas agora elas eram lembretes. Lembretes de que sobrevivi, de que me reconstruí, de que escolhi minha dignidade acima da necessidade de ser amada por alguém incapaz de amar. Diego teve o que merecia, não vingança, justiça. E eu tive o que merecia também, minha vida de volta. Algumas cicatrizes não precisam sumir, elas precisam ensinar. E eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Meu valor nunca dependeu da capacidade de alguém de enxergá-lo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.